Vamos a mais alguns exemplos e exercícios do cálculo das proporções e realizarmos testes estatísticos para a comparação de proporções diferentes, de grupos diferentes, de amostras diferentes. Imaginemos, para tanto, que nós perguntamos ao Guilherme e ao Felipe quantas camisas da seleção brasileira eles encomendaram e venderam no último mês. Imaginemos que eles encomendaram 120 camisas da cor amarela, 50 da cor branca e 70 da cor azul. Eles venderam 113 camisas amarelas, 42 brancas e 61 azuis, e eles querem saber se devem diminuir ou aumentar as camisas brancas e azuis, se essa venda dessas camisas é semelhante à venda das camisas amarelas ou se não, se elas são diferentes. Então o que eles querem saber é se proporcionalmente eles estão vendendo uma quantidade adequada de camisas brancas e azuis. Então, para tanto, nós vamos primeiro calcular a proporção de camisas amarelas vendidas. E para isso, nós vamos usar um recurso que a gente encontra gratuitamente, que é o Vassar Stats. É uma ferramenta estatística gratuita, online, que permite fazer vários testes e tem aqui o teste de proporções que nos interessa. Nós temos aqui o intervalo de confiança de uma proporção. Então vamos começar com as camisas amarelas. Foram encomendadas 120 e vendidas 113. Então 113 camisas amarelas foram vendidas em um total de 120. E ao calcularmos a proporção, 0,9417, 0,9417, 0,9417 ou, em porcentagem, 94,17% foi o número de camisas vendidas da cor amarela da seleção brasileira. E o intervalo de confiança foi de 0,8845, 0,8845 é o limite inferior para 0,9715, 0,9715. Esse foi o intervalo de confiança para a proporção de 94,17% de camisas amarelas vendidas. Vamos fazer a mesma coisa com as camisas brancas. Foram vendidas 42 camisas de um total de 50 camisas encomendadas. A proporção dá 0,84 ou 84% das camisas encomendadas foram vendidas e o intervalo de confiança dessa proporção ele foi de 0,7149, 0,7149 e o limite superior 0,9166. Então, ao olharmos aqui, nós percebemos que esse intervalo de confiança 0,8845 até 0,9715, esse intervalo de confiança ele coincide bastante com esse aqui. Esse intervalo começa antes do limite inferior aqui, 0,8845, e ele começa antes e termina antes do limite superior das camisas amarelas. Então existe uma possibilidade de que não haja diferenças significantes, ou não haja uma diferença significante entre essas duas proporções, 94,17 e 84, aqui nós poderíamos arredondar até para 94. Então há uma possibilidade de que não haja diferença significante entre as duas proporções, mas é possível que haja sim. Vamos terminar aqui calculando a proporção de camisas azuis. Então, eles venderam 61 camisas de um total de 70. A proporção 0,8714, 0,8714 ou 87%, podemos arredondar assim,
e o intervalo de confiança 0,7733, 0,7733 e o limite superior 0,9308. Muito bem, então agora com essas duas informações, com essas três informações, nós podemos aplicar um teste estatístico para comparar as diferenças entre as proporções. Então, a nossa hipótese nula, ela estabelece que não há diferença significante entre as proporções de venda das camisas da seleção brasileira. Ou seja, mesmo que exista uma diferença, como é o caso aqui, 94 para 84 são 10 pontos percentuais. Existe uma diferença, 94 para 87. Então, existe uma diferença de 7 pontos percentuais. 84 para 87, 3 pontos percentuais. Então, mesmo que exista, mesmo que se note uma diferença, ela não é estatisticamente significante, ou ainda ela é casual. Aconteceu por um acaso, mas ela não aconteceu por uma razão concreta. Ela não é causal, não existe uma causa para a venda dessas camisas, né? Para as diferenças nas proporções de vendas. Ou seja, a proporção da amarela a proporção de camisas amarelas, proporção vendida, foi de 94%. Ela é maior que 84, 87, mas essa diferença é casual. Não existe uma causa, por exemplo, a cor, o caimento, o interesse do brasileiro, o fato do brasileiro se identificar mais com a amarelinha, não existe uma causa. Foi apenas casual. Agora, a hipótese alternativa ou experimental, ela estabelece que existe sim uma diferença entre as proporções de vendas das diferentes camisas da seleção brasileira. E essa diferença não é casual, ela é causal, existe uma razão para isso. Então, nesse caso, nós vamos fazer um teste utilizando a ferramenta, só que agora uma ferramenta que compara duas proporções. Então, essa terceira ferramenta, esse terceiro link aqui, vai calcular a diferença, se há uma diferença significante ou não entre as proporções. Então, vamos primeiro comparar as camisas amarelas, 113 foram vendidas, comparar com as brancas, 42 foram vendidas, e um total de 120 e um total de 50 camisas. Bom, calculamos e as proporções 0,9417 e 0,84 estão aqui. A diferença entre elas é de 0,1017, né? Então, de 94 para 84, 10 pontos percentuais. O Z calculado, 2,129. E esse Z, quando nós olhamos na tabela de Z críticos para ver o nível de significância, e aqui o sistema já calcula para nós, ele encontrou um P, né, um nível de significância de 0,0333. Portanto, a comparação, o P que nós encontramos na comparação das proporções entre camisas amarelas e camisas brancas vendidas, o P foi de 0,0333. Eu posso então fazer uma afirmação. Há sim diferença significante entre as proporções de camisas amarelas e brancas vendidas. Ou seja, essa proporção 94 foram vendidas 113 camisas amarelas. 94% do que o Guilherme e o Felipe encomendaram foi vendido. Venderam 94% das camisas amarelas. E essa proporção é significantemente maior que a proporção de camisas brancas. A venda de camisas brancas foi boa? Provavelmente eles dirão que sim. Mas as de amarelas, da cor amarela, foram vendidas proporcionalmente mais, significantemente mais. Vamos agora comparar as camisas amarelas com as azuis. Qual será a proporção de camisas azuis em relação às amarelas? Bom, então 113 e 120, e aqui nós temos 61 camisas
azuis em relação ao total de 70 que eles encomendaram. Calculamos e encontramos que a diferença entre as proporções foi de 0,0702, se multiplicar por 100 vai dar 7%. Então, daqui do 0,94 ou 94% para 87%, a diferença é de 7 pontos percentuais. Isso dá um Z de 1,682 e o nível de significância foi de 0,0926. Portanto, 0,0926 é maior que 0,05. Então, não há diferença significante entre as proporções. Por quê? Por que não há? Porque o P que eu encontrei, o nível de significância encontrado, 0,0926, ele é maior que 0,05. 0,09, poderíamos até arredondar para 0,93. Então, 0,093 é maior do que 0,05 ou 0,50. Por isso, não há diferença significante entre essas duas proporções. Se não há diferenças, eles estão vendendo camisas azuis numa proporção semelhante, né? Não é diferente, então, é semelhante à proporção de camisas amarelas. Agora vamos calcular o P, o nível de significância, comparando as camisas brancas e azuis. Então as azuis já estão aqui na amostra B, eu vou colocar aqui o grupo, né, as 42 camisas vendidas e um total de 50. Então agora eu estou comparando se a proporção de camisas brancas, 42 em 50, ela é diferente da proporção de camisas azuis vendidas. E ao calcular, eu percebo que não é diferente. O P foi enorme, muito maior. Então, essas duas camisas, aqui o P é 0,6263. Então, 0,6263. E isso é bem maior, mas é muito maior que 0,05. 11 vezes, talvez, mais, quase 12 vezes maior do que 0,05. Então, eu também posso dizer que não há diferença significante entre as proporções de camisas brancas e azuis vendidas. Então, aqui agora, eu tenho informações que podem ajudar os vendedores a ajustar o seu esquema, né, de compra e venda. Há uma diferença entre entre amarelas e brancas. Então, a proporção de brancas é significantemente menor do que as amarelas. Mas, entre amarelas e azuis não há diferença. Eu poderia dizer para eles, olha, encomendem menos. Quem sabe aqui, se vocês encomendarem menos camisas brancas, por exemplo, 48 camisas, se mantiverem a mesma venda de 42, essa diferença em relação às amarelas pode desaparecer. Então eu vou colocar aqui, né? Vamos colocar que eles vão encomendar 48 camisas brancas, imaginando que vão vender 42. Vamos imaginar que eles vão continuar vendendo 113 de um total de 120 amarelas encomendadas. E ao calcularmos, vemos que o P não é mais significante. Então, eles podem reduzir até para uma compra de 46 camisas brancas, 47 camisas brancas, o P aumentou, né? Então eles podem comprar ali 46, 47 camisas brancas, imaginando que vão continuar vendendo 42 e não vai haver diferença significante em relação às amarelas, que são o carro-chefe deles, não é? Então, encerrando essa parte, esses exercícios, nós chegamos à conclusão que, primeiro que fica claro, só olhar os resultados, a gente percebe isso. Eles encomendam 120 camisas amarelas e vendem 113, ou seja, 94%. Eles estão satisfeitos com isso? Ótimo, continuamos encomendando 120
e vendendo 113, quem sabe um pouquinho mais. Agora, as camisas brancas, eles encomendaram 50 e venderam 42, a proporção foi de 84%. E essa proporção foi significantemente menor do que a proporção das amarelas. Então, para eles não terem prejuízo, ficarem com camisas brancas encalhadas, recomendamos que eles encomendem 46, 47 camisas, a proporção vai melhorar, né? Se eles continuarem vendendo 42 camisas brancas, e essa diferença não será significante das amarelas. E as azuis, eles podem manter do jeito que está, porque estão encomendando 70, vendendo 61, 87%, poderiam até reduzir um pouquinho de 70 para 69, 68, o que vai melhorar ainda mais a proporção de camisas vendidas, mas se eles mantiverem, essa proporção não é significantemente diferente das outras cores, amarela e branca.